Boa tarde, candidato Chao Tuiuca, do PSOL, Federação PSOL Rede. Bem-vindo ao estúdio do BNC Amazonas. Para a gente começar, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, das suas origens. Quem é o candidato Chao Tuiuca a governador do Amazonas? Uma boa tarde, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade que a gente tem de compartilhar um pouco da nossa vida, acima de tudo, primeiro. Então, eu sou Israel Tuiuca, eu sou indígena, venho da Cabeça do Cachorro, do município de São Gabriel da Cachoeira. Nasci numa aldeia, como qualquer outra criança, convivi com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com meus tios. Fui ensinado, fui educado pelos meus pais. Então, desde que sou criança, meu pai sempre me orientou a estudar. Então, ele dizia assim, vendo a nossa situação complicada, o nosso dia a dia, que não era tão fácil como de muitas famílias indígenas, parentes nossos, eu, às vezes, quando ia para as comunidades maiores, para uma comunidade maior que se chama Paricachoeira, onde era Missão Salesiana, eu sempre ficava olhando, brincando, jogando bola para lá e para cá. E muitas vezes passava o dia brincando, tomando banho e com fome. E nessa história tem algo bem interessante que eu preciso compartilhar com vocês. E eu via os meus amigos, que eram filhos de professores, que viviam nas casas bem mais construídas, casas de alvenaria, eles comiam bem, comiam biscoito, comiam macarrão, comiam charque, comiam feijão. Às vezes eu com fome ficava espiando nas janelas, né? E voltava para casa com fome e sabia que em casa não tinha comida. Não tinha essas coisas, porque meu pai e minha mãe não tinham condições para comprar isso. E eu voltava chorando. Isso mexia comigo. E meu pai um dia percebeu e disse assim, filho, eu sei por que você estava chorando. Estávamos na nossa aldeia e quase todos os dias ele falava essa coisa que eu vou falar para vocês. Ele disse, filho, você quer mudar de vida, você quer comer feijão, macarrão, feijão, como seus professores? Olha, você tem duas opções. Você está vendo que naquele canto tem caniço, tem anzóis, tem puçá, tem remo e lá no porto tem uma canoa. Ainda tem mais, tem teçado e tem um machado. Se quiser continuar do jeito que nós estamos, pegue aquele teçado, pegue o machado, vamos para a roça. Vamos roçar, vamos derrubar, vamos plantar. Só que lá tem aranha, tem tocandeira, tem jararaca, tem abelhas, tem cabra, tem formigas, tem mosca que atacam a gente. E ao longo do caminho ainda tem galhos que podem cair em cima da gente. Senão você pega remo, pega puçá, pega anzóis, vá para o porto, tem canoa lá, vai pescar. Só que você vai pescar todos os dias e vai continuar essa vida. Agora, se você não quiser fazer isso, quiser ter uma vida melhor que os seus professores, pega os seus livros. Eu guardava sempre no cantinho alguns pedaços de gibis e caderno, lápis, que eu achava com os meus primos. Eles diziam, pega aquilo, vai estudar. Você vai comer feijão, você vai comer macarrão, você vai comer biscoito, você vai comer o que você quiser e vai ter uma casa bonita, vai ter uma vida melhor que os seus professores. Só que ele falava isso toda noite antes de dormir. Na pescaria, quando ia para a roça, quando ia para caçar, a gente caçava muito. Então, ele falava a mesma coisa. Olha, eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos de idade. Isso, todo dia na minha cabeça, eu disse uma hora, eu pensei, não, eu não quero mais levar essa vida que eu levo, porque a gente sofria demais. Aí eu fui para a escola. Meu pai levou para a escola quando eu tinha 8 anos de idade. Fui morar na casa dos meus tios, numa outra comunidade, para estudar numa escolinha. Aí, nesse período, chegou aí parece que, sarampo. Todo mundo estava pegando sarampo, meu pai com medo foi me buscar. Depois de 2 meses iniciado a escola. E a gente fugiu para o mato. Nunca mais voltei para a escola naquele ano. Aí, no ano seguinte, abriram uma escolinha perto de uma comunidade nossa, onde moravam meus tios. E eu voltei a estudar de novo. Só que a gente saía da nossa comunidade 5 horas da manhã para chegar mais ou menos antes das 8 até remando. Eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, remando com a minha irmã. Todos os dias. A gente só levava 2 bananas e um saquinho de farinha, cada um. Remando 2 horas.
até chegar lá. Ou seja, foi um início muito complicado. Meu pai me incentivava muito para estudar. Aí ele me levou para o internato salesiano e lá ele dizia assim, olha, você está indo para estudar, se comporte, não brigue com seus colegas, não jogue pedra nos seus amigos, não pegue as coisas que não são suas coisas. Então, se comporte e estude. E nessa história toda, eu fui fazer quinta, sexta, sétima, o sétimo ano, o oitavo ano, num internato salesiano. Claro que na oitava série não teve mais internato, eu fiquei fora. Mas eu sei que nesses primeiros anos que eu fiz quinta, sexta, sétima série, os padres perceberam que eu era um bom aluno, era um cara comportado, eu estudava, e escolheram para eu ser seminarista e trouxeram para Manaus. Eu vim para Manaus para ser seminarista, fiquei 8 anos com eles. E lá fiz faculdade de filosofia e depois acabei saindo. Fui religioso, fiz voto de pobreza, castidade, obediência, e vivi com eles. E no final eu saí porque eu era um filho único, de homem. Meus pais começaram a cobrar, nós precisamos de netos, aquela história de pais, principalmente os indígenas, cobram muito isso. Eu disse, não, eu preciso sair porque eu preciso seguir a linhagem do meu pai, porque senão eu seria o último. Meu pai não teria netos. Isso mexeu também comigo. Né? Mas eu saí da vida religiosa numa boa, não dei trabalho para os padres. Até hoje eu digo assim, agradeço aos padres salesianos do que eu sou hoje. Depois disso, eu acabei virando professor. Aí saí, encontrei a minha esposa, que é uma cearense, não era nenhuma indígena. Casei com uma cearense, a gente formou uma família em São Gabriel da Cachoeira. E passei vários anos como um professor, fiz faculdade de matemática pela UFAM, daí me envolvi com o movimento social, eu acabei mexendo com música também, com música, principalmente com o Festival de São Gabriel da Cachoeira. Eu comecei a compor música nas línguas indígenas, porque eu percebi que o festival de lá estava se transformando como se fosse um festival de boi de Parintins, porque os músicos eram de Parintins. Então, eles trabalharam em cima disso. Não, a gente precisa trazer os nossos rituais, as nossas coreografias, as nossas danças, porque nós temos 23 povos no Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira. Então, aí eu comecei a mexer com música. Sou músico do Festival de São Gabriel da Cachoeira. Foi o primeiro indígena que compôs música nas línguas indígenas. Eu cantava nas línguas indígenas. Até hoje eu canto. Daí, me envolvi com a UFAM e tudo. Depois, aí eu decidi estudar também. Fui fazer mestrado, depois da matemática. Né? Fiz faculdade de matemática pela UFAM. Fiquei como professor vários anos. Decidi fazer mestrado. Aí que eu fui para São Paulo, fazer mestrado na USP, na PUC. Me formei, voltei para São Gabriel, voltei a ser professor de escola pública de novo, da SEDUC. Aí acabei me envolvendo com política partidária. Claro, antes, em 2004, eu lembro que eu fui candidato a vice-prefeito pelo PT no município. E quando voltei de São Paulo, acabei assumindo a direção do partido, fui presidente do diretório municipal do PT de São Gabriel da Cachoeira. E depois decidi fazer medicina. O que levou o senhor a fazer medicina, né? Porque depois um currículo já extenso e mudar assim, né, de área. Pois é, o que me motivou, primeiro, eu liderava muita gente em São Gabriel da Cachoeira. Eu queria construir uma universidade indígena. Aí eu me juntei com os professores da UFAM, nós começamos a discutir na possibilidade de construir uma universidade indígena, porque eu queria ver outros jovens tendo a mesma oportunidade que eu tive de estudar. E nisso, eu coordenei 2 simpósios internacionais. Aí vieram muitas lideranças indígenas, muita gente mesmo, até que o pessoal da cidade se assustou comigo. Né? Só que aquela coisa, era uma liderança, mais uma liderança, movimentando centenas e centenas de gente, passando fome junto com eles. Um cara dependente de projeto para fazer eventos. Eu disse, não, peraí, não quero ser mais uma liderança como meus tios foram, porque meus tios tucanos, de Paricachoeira, é que começaram a construir toda essa federação que existe lá, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Lutaram pela demarcação das terras indígenas. Então, era mais um que apareceu. Eu disse, não, eu vou fazer medicina, aliás, eu disse, eu quero estudar uma coisa que dê dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro para não depender de ninguém. Se eu quiser fazer um evento, eu faço, eu pego do meu bolso, eu vou juntar a turma, eu vou fazer minhas reuniões. Então, eu pensava dessa forma. Mas a medicina, ela acabou virando a minha profissão hoje, porque a minha esposa é uma enfermeira. Ela disse, não, vai fazer medicina. Eu queria ser um juiz, queria fazer direito. Acabei não fazendo.
por conta dessa orientação. E muita gente também veio disso, ó, precisamos de médico na região. Isso acabou me motivando e me direcionando para a medicina. E, além disso, meu pai era um pajé comum. É um tipo de pajé que nós temos, são dois tipos. E aí, comum. Meu pai era um comum. E muitos pajés nossos estavam desaparecendo. Então, eles queriam alguém para puxar o barco, para retomar a formação de uma nova geração de pajés. Aí eu disse, não, então eu vou fazer medicina para juntar as duas coisas, a medicina indígena e não indígena. Isso que me levou a fazer medicina até hoje. Mas, apesar de tudo, ainda não voltei para casa. Eu digo, não voltei para casa, que eu preciso estudar um pouco mais. Eu quero voltar para casa um dia, um médico bem preparado, para cuidar bem, com qualidade. Por isso que eu acabei indo para a área de medicina. O senhor se formou durante a pandemia, né? Uma turma sua se formou durante a pandemia. Como é que foi o seu trabalho? O que o senhor via, né? Qual foi o momento mais crítico que o senhor viu, assim, nos hospitais, trabalhando na linha de frente, né, no combate à Covid-19? Pois é, então eu sou médico, sim, um dos 71 médicos da UEA que teve colação de grau antecipada. Assim, eu sempre digo que o momento da colação é aquele momento de muita felicidade pessoal, uma realização pessoal, um momento de felicidade da família, uma realização da família. Eu fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, estava com muito medo, muito tenso, porque no momento, na primeira pandemia, a gente via os meios de comunicação, principalmente a televisão, batendo muito pesado em cima do perigo, do risco. Era o tempo todo falando da coronavírus, da Covid, como algo muito perigoso. Então, era uma tensão enorme. Assim que formei, eu fui para o campo. Eu fui para o plantão, com muito medo. Então, aquela sensação, parecia que você estava numa guerra, entendeu? Você chegava numa UPA Campos Sales, ou no Platão, era um monte de gente na frente da porta, como se fosse um comício, um monte de gente com papel, entendeu? Desesperado, querendo atendimento. Isso mexeu muito comigo, mexeu muito com meus amigos, outros médicos que foram. Muitos médicos mais velhos, eles se afastaram, porque tinham doenças de base, que nós chamamos de comorbidades, como diabetes, hipertensão, que é pressão alta, tinha problema de coração, tinha problema de pulmão. Então, médicos mais antigos se afastaram e sobrou para a gente. Nós éramos mais novos, a nossa imunidade era muito mais resistente para várias doenças e nós encaramos. Então, o que me marcou muito foi quando eu estive no Platão. Nos meus primeiros dias de plantão, no Hospital Platão, éramos só nós dois médicos, eu e mais um. Imagine naquele hospital enorme, eu acredito que tinha mais ou menos 3 salas de observação, 3 salas rosa. Observação é quando um paciente chega, a gente coloca lá. Sim. E vai ver como é que nós vamos proceder. Sala rosa já é os pacientes mais graves. Estão quase sendo entubados. Eles estão para serem para uma sala de emergência. Então, tinha 2 salas de reanimação. Uma sala para Covid e outra para a sala normal, reanimação normal. Então, o médico era mais velho que eu. Ele disse, Israel, eu sou mais velho que você, sou mais experiente. Olha que eu era médico, recém-formado, meus primeiros dias de plantão. Ele disse, você vai ficar com a sala de reanimação não Covid e com umas de observação na sala rosa. Eu hoje não me lembro quem é esse médico, não sei o nome dele. Só que assim, a noite toda era um sirene de ambulância chegando. A noite toda era de 5 em 5 minutos, era de 2 em 3 minutos. Uma outra voz que até hoje me perturba assim, que eu digo assim, vem na minha memória, que nunca saiu, era uma voz que saía no fone, do alto-falante do hospital, que dizia assim, ó, maqueiro no necrotério, era de minuto em minuto. Isso significava que de minuto em minuto morria um paciente. Isso na primeira pandemia. Foi o que me marcou muito, porque nós perdemos muito paciente. Não foi por falta só de experiência nossa como médico, até porque o mundo também não tinha nenhuma experiência de tratamento para aquela doença, entendeu?
Além disso, na segunda pandemia, na terceira pandemia, aí já foi uma questão, praticamente, a responsabilidade maior não foi nossa dos médicos, já foi uma responsabilidade do governo federal e do governo estadual, porque nós tivemos muito dinheiro no Estado. O governo, ele não se preparou para isso, ou ele não fez questão, porque eu acredito que ele foi na onda do presidente Bolsonaro, o Wilson Lima, não levou a sério, acredito, a pandemia. O dinheiro que era para ser usado de uma forma correta, muito dinheiro foi desviado. Enquanto os hospitais estavam precisando de bons respiradores, o cara vem comprar respirador no lugar onde que não era para comprar. A falta de oxigênio não foi por falta de dinheiro, foi por falta de organização, de preparo, de preparação, de você antecipar o desastre que aconteceu. Entendeu? E no final ainda queria culpar a gente. Eu senti na pele, você imagine, na sua frente, o diretor do hospital falar assim, eu estava no SECOM também, atendia, dizendo assim, olha, a partir das 9 horas da manhã é para fechar as portas. Avisa para os familiares do SECOM que nós não vamos atender mais porque não tem mais oxigênio. Olha o desespero das famílias. E nós, médicos, não podíamos fazer nada. E no Delfina, eu já estava lá no Delfina, nas UTIs, a direção fala, olha, precisamos diminuir o fluxo de oxigênio. E muitas vezes a gente tinha que escolher paciente para quem que a gente ia priorizar. Chegamos a pensar nisso. No Delfina não chegou a faltar oxigênio. A gente conseguiu, a direção conseguiu economizar, diminuir aqui o fluxo aqui de oxigênio nesse paciente, diminuir nesse outro, ou se não, veja se o paciente precisa mesmo de oxigênio ou não, vai no ambu mesmo para ambuzar. Então, foi um desespero geral dentro dos hospitais. Por isso que hoje eu digo assim que o Wilson Lima, políticos, não sabem o que aconteceu dentro dos hospitais. Eles não entendem de saúde. Nós, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, direções das unidades hospitalares, nós sabemos o que aconteceu, porque nós sentimos isso na pele. As famílias de pacientes que morreram sabem da dor. Eles sabem. Até hoje eles sentem a dor. O Wilson não sentiu nada de dor. Ele não sentiu na pele o que nós sofremos, nós médicos. Você imagina todos os dias morrer alguém na sua frente e você não poder chorar, porque nós somos humanos. Médico é humano, mas só que nós somos preparados para não demonstrar muitas emoções. E a gente, muitas vezes, nós víamos médicos chorando, enfermeiro que chorava, e a gente passava dias e noites, 7 dias dentro dos hospitais. Não víamos as nossas famílias, nós não víamos as nossas esposas, nós não víamos os nossos filhos. E teve médico que perdeu esposa. Separaram. Não tem mais marido, foram procurar outro. Aconteceu muitas vezes isso. Ou seja, cansado, sem conseguir dormir direito, tentando salvar os pacientes de coronavírus. Então, isso eu passei na primeira, na segunda, na terceira pandemia. Então, sei muito bem o que aconteceu dentro do hospital. Candidato, falando sobre essa questão de saúde pública, né? A gente vai entrar um pouco sobre esses temas, né? Uhum. Hoje o governo está expandindo a alta complexidade para o interior, né? Sim. O que o senhor planeja no seu plano de governo, o que o senhor tem em mente em relação a isso, né? Alta complexidade, o senhor planeja construir de hospitais, né? Ampliação desse sistema, o que o senhor pensou, o que o senhor tem com o seu plano de governo em relação a isso? Certo. Então, eu vejo sim que tem, por exemplo, parece-me que em Tabatinga tem um hospital que foi inaugurado agora com UTI. E tem Parintins também. Sim. Só que eu vejo, assim, essa política que está sendo feita, algo interessante. Porém, parece-me que é mais para visando a eleição. Porque para você construir um hospital com UTI, vamos pegar assim, como de Tabatinga e Parintins, não basta construir só o prédio. Precisa de médicos. Para trabalhar numa UTI, tem que ser médicos especializados.
Não pode ser qualquer médico. Essa época passou. Hoje nós temos médicos especializados. Enfermeiro tem que estar especializado na UTI, de UTI. O fisioterapeuta tem que ter especialização em UTI. Ele tem que saber mexer com aquilo lá. Técnico de enfermagem também. Quem que quer ir para a UTI, para o hospital de Tabatinga? Ninguém. Quem quer ir para o hospital que tem UTI em Parintins, de médico especializado? Ninguém quer ir. Por que não querem ir? Primeiro porque são hospitais que foram inaugurados, mas que não tem uma estrutura, equipamentos, monitores, respiradores, ventiladores. Não tem, por exemplo, tomografias. Não tem profissionais na área de nefrologia, porque Covid ou algumas doenças sempre pegam os rins e ele tem que vir para cá. Então, se não tem esses instrumentos de trabalho, como é que vai mandar um médico especializado nisso para cuidar dessas UTI? Além disso, muitas vezes, eles querem pagar o mesmo salário que os profissionais que vivem na cidade. A gente sabe muito bem que o custo de vida no interior é muito mais alto do que na capital. Então, a gente tem no nosso programa de governo o que você está perguntando. Se nós vamos construir alguma coisa, temos sim. O nosso objetivo é, se nós vamos mandar médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, o Estado tem que dar um suporte. Se um promotor de justiça tem uma casa para ele morar lá no interior quando ele vai, o enfermeiro, fisioterapeuta, o médico, também tem que ter a casa dele para morar. O Estado tem que dar o suporte e nós vamos buscar fazer isso com eles. E construir alguns hospitais em lugares estratégicos. Por exemplo, vou pegar de novo de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira não tem um hospital para a população, para a calha do Rio Negro todo, um hospital de alta complexidade. Tem um hospital de guarnição, só que aquele hospital ele sempre foi visto assim como prioridade para os militares, não para a comunidade. Então, eu preciso tornar realidade a construção desse hospital em São Gabriel da Cachoeira. E, além desse, eu preciso ver em outro lugar, como em outro ponto estratégico, um outro hospital, nem que seja de média, alta complexidade, para que eles não venham para o Estado, mas mandando profissionais qualificados com salário que seja compatível para aquela cidade, para aquela distância. Não posso pagar os meus profissionais de saúde com o mesmo salário que é pago aqui na capital. E eu preciso fazer porque eu sinto isso, eu vejo a ansiedade, essa esperança dos meus amigos médicos, enfermeiro, técnico, fisioterapeutas, entendeu? Eu vejo eles falando isso para mim. Nós precisamos de um cargo, por exemplo, de salário, precisamos de uma carreira médica do estado do Amazonas, coisa que não tem, entendeu? Eles precisam dessa garantia para que eles tenham um incentivo a mais para ir para lá. Eu preciso, como Estado, garantir aos médicos que fazem residências médicas aqui no estado do Amazonas, ter, como a prefeitura faz, a prefeitura na saúde da família, na residência da saúde da família, a prefeitura garante quase tipo um salário, uma bolsa de 11, 12 mil reais para eles estudarem durante a residência médica. E o Estado também precisa expandir para outras áreas, para a área de cirurgia, na área de clínica médica, na área de dermatologia, em outras áreas onde tem residências médicas no estado do Amazonas. Mas, para isso, com o compromisso de que esses residentes, ganhando uma bolsa de 12, 14 mil reais durante os 3 anos de estudo, após isso, fiquem no interior ou vá nesses hospitais que já existem, atendam a população do interior, pelo menos durante 3 anos. Vamos supor assim, um compromisso assinado, não vai assinar um termo de compromisso de que, ganhando essas bolsas, você vai para o interior, você vai ficar pelo menos 3 anos, no mínimo. Depois, se quiser, pode ir embora, porque aí já virá outra turma de médico, vai fazer o mesmo papel, vai cumprir a mesma missão. Então, a gente pensa assim, de construir essas unidades no interior. E na capital, a gente até pensou de rever por que o Hospital 28 de Agosto, João Lúcio, Platão, eles são hospitais tão desorganizados. Parecem hospitais, você chega lá, um caos.
para atender demora demais. Então, a gente tem pensado de como a gente tem que rever essa administração desses hospitais para que sejam hospitais de ponta, sejam hospitais onde as pessoas se sintam bem atendidas, entendeu? Com mais rapidez, com mais humanidade, a gente chama de humanização, né? Onde eu tenho que cuidar do meu paciente como se fosse meu pai, minha mãe, meus irmãos, os meus filhos. E para isso eu preciso de um ambiente acolhedor, um ambiente limpo, um ambiente organizado, com cadeiras novas, com macas novas, e não deixar os pacientes jogados, como muitas vezes acontece nesses hospitais. E como eu repito, isso não é falta de dinheiro. O problema é que parece-me que os nossos comandantes, governadores que passaram, só pensaram em puxar o dinheirinho ou dinheiros em grande quantidade para os bolsos dele, e a saúde continua, muitas vezes, hospitais sem material, sem insumo, e quem sofre são os pacientes. Candidato, com relação à segurança pública, né, é um tema que tem sido bastante cobrado, a gente vê nas redes sociais, né, quando a gente publica as matérias no site do BNC, falando a respeito, é um tema que as pessoas cobram bastante, né, falam bastante, é recorrente até. Qual que é o seu plano, né? O que o seu caso seja eleito, no seu governo, né? O que o senhor pensa em relação a essa área de segurança pública? Então, quando eu vejo segurança pública, eu vejo a violência, tráfico, mortes que ocorrem na cidade, no interior, né? O que a gente tem programado, vem elaborando, vem pensando, é que tudo que a gente vai fazer, as decisões não serão tomadas de cima para baixo. É bom que as pessoas saibam. As decisões não serão tomadas por mim de cima para baixo. Vai ser necessário construir um plano de investimento em várias áreas, inclusive nessa parte que você está falando de segurança pública, porque ele é uma questão que tem que vir das fronteiras para a cidade. A violência não começa só na capital, ela vem de vários lugares. E o que a gente tem pensado na polícia, por exemplo, numa polícia cidadã, uma polícia onde as pessoas não tenham medo de ter contato, mas só que não basta isso. Se a gente for ver nos bairros de Manaus, o que os jovens têm de opção de se ocupar? Eles vão para esse lado da violência porque não tem o que fazer muitas vezes. Eles passam fome, não tem emprego, não tem nem espaço para jogar bola, não tem quadra, não tem praça, não tem para se divertir, não tem muitas vezes opções para estudar. Então, o que eles vão fazer? Se eu estou passando fome, eu vou acabar roubando, eu vou acabar assaltando, eu vou acabar me juntando a pessoas que vão ofertar para mim algo, talvez algo ilícito, que vai prejudicar uma sociedade, uma comunidade, uma cidade. Então, a gente tem pensado, pensar nesse sentido, de criar essa polícia, não só a polícia, mas pensar nessas opções para os nossos jovens. Entendeu? Pensar em algo onde as comunidades que estão na periferia, nos bairros ou nos municípios, tenham opções de fazer, de se ocupar, de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de cuidar da família deles. Então, como nós vamos fazer isso? É isso que eu estou colocando. Preciso montar um plano de investimento para isso. Entendeu? Não basta eu prometer, vou fazer isso, vou criar... Não, porque as pessoas muitas vezes eles se viciaram de promessas e mais promessas de políticos há anos. Então, eles sempre perguntam, qual é o seu programa, qual é o seu plano para fazer isso? Eu preciso também sentir o que eles querem que a gente faça, o que precisa mudar nos bairros, nos municípios, para diminuir essa violência, para melhorar a segurança das nossas comunidades, das nossas cidades, das nossas famílias. Então, existem várias opções. Essa parte que eu acabei de colocar. Mas é preciso também investir o que o Estado dispõe, que é exatamente a polícia. Que tipo de polícia que nós queremos? Polícia que trabalham demais, estão estressados e muitas vezes vão para a rua cansados
E nesse estresse acaba agindo de uma forma muito agressiva, muitas vezes. Se pensou-se, como vários outros candidatos têm falado, numa polícia inteligente, uma polícia que investigue, mas também não basta dizer, vamos investir em polícia de inteligência. Você tem que dar as condições de trabalho para eles, você tem que dar as condições de instrumentos, tem que apresentar, eles têm que ter instrumento de investigação, eles têm que ter um instrumento de estudo, de correr atrás do crime para poder resolver as coisas. Mas também, a comunidade, ela também tem que ajudar. Não pode ficar só esperando do Estado, porque a segurança também vem das famílias. E aí entra todas as outras partes, outras instituições, por exemplo, a escola, a educação, faz parte disso também. A gente precisa educar as nossas famílias, os nossos jovens. Mas de que forma? Investindo na educação. Eu estou entrando numa área que parece que não tem nada a ver com a segurança. Uma sociedade educada, uma sociedade consciente, vai aprender, vai construir uma sociedade segura dentro da família, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro. Porque não basta só a polícia fazer a parte para dar segurança à sociedade, não. É um conjunto, são muitas coisas que precisam se interligar para a gente ter uma sociedade mais segura. Não é só uma questão da polícia, não é só uma questão só do Estado. As famílias também precisam estar conscientes e lutar pela educação dos filhos deles. Entendeu? Tudo isso eu vejo assim, é algo muito complexo, mas que é necessário sentar junto e ver o que nós vamos priorizar. Porque tem que pensar os municípios, tem que pensar capital. Certo. Candidato, a gente vai se encaminhando para encerrar, né? A gente está acompanhando, até nós temos imagens no nosso canal no YouTube, BNC Play, que Manaus está coberta de fumaça, né? A gente está acompanhando aí que é de queimadas, essa fumaça tem vindo de cidades, por exemplo, Novo Progresso do Pará, né? Por conta dessas queimadas. Pelo que eu tenho acompanhado no plano de governo dos candidatos, né? Pouco tem que se falar sobre a questão de meio ambiente, né? Entendi. No caso seu se for eleito, né? O que o senhor pensa, né, em relação ao meio ambiente? Qual o projeto? O senhor tem um plano para isso, né? O que o senhor pensa em relação ao meio ambiente? Primeira coisa, o que eu penso, eu tenho que fazer as pessoas entenderem que a Amazônia, que o meio ambiente onde a gente está, o Amazonas, ela é o lugar onde nós moramos. É como se fosse a nossa casa. É a nossa casa. Então, nós precisamos fazer com que as grandes empresas, os ribeirinhos, os caboclos, os indígenas, os empresários que existem, todos os moradores da Amazônia, entendam que essas florestas que estão em pé, esses rios que estão aí, garantem a nossa sobrevivência, a nossa existência. E se a gente não cuidar disso, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos netos, para as próximas gerações? Então, precisamos colocar na cabeça que nós precisamos cuidá-la. Precisamos cuidar dessa terra que os indígenas nós indígenas chamamos de mãe terra. Se é a minha mãe, eu preciso cuidar como a minha mãe. Então, aí vem a questão. O governo do Estado tem que fazer uma parceria com o governo federal. Existem instituições governamentais a nível federal e estadual, e elas têm que funcionar. Tem que estar presente e cumprir com a sua missão, cumprir com a sua missão de fiscalização, de inibir explorações, desmatamento, grilagem que existe na Amazônia. A grilagem é quando eles começam a tirar terra, madeiras e se ocupar grandes áreas. Eles acham que aqui não tem gente, aqui não tem bicho. Então vão derrubando tudo, vão queimando tudo e aos poucos vão ocupando. A exploração ilegal vai ser combatida. Tanto a exploração mineral, tanto a exploração de madeireiros, tanto o desmatamento. Eu preciso juntar as forças que eu tenho no Estado. IBAMA, ICMBio, Polícia
federal, polícia militar, polícia civil, são gente com que o Estado tem que contar e cumprir o que está escrito na Constituição, o que está escrito nas leis ambientais. Eu não vou tolerar ilegalidade. Eu não vou ficar esperando, eles estão derrubando a mata, deixa para lá. Não, não vai acontecer isso. Os povos indígenas, eles têm lutado com unhas e dentes na manutenção, na preservação da Amazônia. Você imagine se não fossem as comunidades indígenas, os povos indígenas, tentando brigar pela preservação dessa Amazônia. Onde tem terras indígenas, há maior preservação de terras das florestas. E tem muita gente derrubando as coisas. E o governo faz vista grossa. Nós não vamos fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que pensar nas crianças que virão depois de mim, ou depois da gente. Eu não vou deixar que alguém vá desmatando, explorando as coisas de qualquer jeito. Se existem leis, eu preciso cumprir. Tenho que fazer cumprir a legislação brasileira sobre o meio ambiente. Entendeu? Então, nesse sentido, a fiscalização vai ser rígida. Nós vamos fazer uma parceria com o governo federal e fazer funcionar essas instituições. Não me importa quem vai ser o presidente da República. Para isso, eu preciso ter uma boa relação com ele. E o mundo está de olho na gente. Todo mundo está de olho na Amazônia, o Amazonas. Isso aqui, o mundo depende da nossa consciência, da nossa forma de cuidar da nossa casa. Então, claro que a gente não precisa ficar dependendo dos outros, que os europeus, os norte-americanos, olhando para a gente. Eles podem até olhar. Muitos dizem, eles não têm moral para falar para a gente sobre a preservação da Amazônia, porque eles destruíram todas as florestas. Tudo bem, eles destruíram, deixa eles para lá. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Então, nesse sentido, eu vou repetir. Vamos combater a ilegalidade, vamos combater desmatamento ilegal, a exploração mineral ilegal. As coisas têm que ser legalizadas. O brasileiro parece que ele gosta de não ser cumpridor de leis. E a gente tem que aprender a cumprir as leis que existem. Entendeu? Parece que o brasileiro ele não gosta de cumprir regras. E a gente tem que aprender a cumprir regras. Se existem regras e leis, precisamos cumprir isso. E dessa forma, se a lei me diz que eu não posso explorar essa área de forma ilegal, então eu não posso explorar. Se a lei me diz que o garimpo ilegal não é para existir, não é para existir. Então o Estado, eu como governador, se de repente der tudo certo, eu vou combater isso, mas ao mesmo tempo preciso sentar também com essas pessoas. Eu preciso sentar com os garimpeiros, com os donos de garimpo. O problema não são nem os garimpeiros, são os grandes, os cabeças que a gente chama, os chefes, os grandes madeireiros. Eu preciso sentar com eles, porque eles também são amazonenses, eles também estão no estado do Amazonas. Então, a gente sentar junto e se entender para que rumo nós precisamos partir. Porque eles também precisam de alguma orientação, se é que eles queiram. Claro que nem todo mundo vai querer ouvir isso, mas eu preciso fazer a minha parte. Se não querem cumprir a legislação, tem suas punições. E a gente tem que cumprir também essa outra parte. Nós temos nossos direitos e deveres. Muitas vezes a gente não quer cumprir os nossos deveres. A gente acha que só temos direitos. Então, nesse sentido, se a gente conseguir chegar a esse cargo maior do Estado, nós vamos cuidar esse Estado, esse tapete verde, como se fosse a nossa casa. Porque ela é a nossa casa, porque é aqui que nós nascemos. Os nossos rios estão aí, os peixes que a gente precisa comer estão nos rios. Se a gente polui tudo isso, de onde que nós vamos tirar? Onde é que nós vamos pescar? De onde que nós vamos tirar os peixes? As matas, tem paca, tem cutia, tem veado, tem vários bichos, tem inabu. E esses pássaros, tucano, arara, muitas vezes a gente come. Os indígenas comem, os ribeirinhos, os caboclos que estão no beiradão, eles comem. Mas não comem assim em grande quantidade. Quando precisam, vão lá e pegam e comem. Então, se a gente destruir tudo isso, nós vamos tirar de onde? Entendeu? Você vê na cidade de Manaus, todos esses rios aí dos igarapés, os igarapés de Manaus, da cidade, estão todos mortos. Mataram esses rios.
Olha que passaram esses governantes que estão aí, os meus adversários, há anos estão aí. São os mesmos que mataram esses igarapés, são esses rios. Vão continuar matando? Assim, eu preciso ser muito franco. Eu venho dessa terra, como nossos parentes. Você também deve ter sangue indígena, como você disse que é de Parintins. Na sua veia corre sangue indígena. Maioria dos amazonenses tem no seu sangue partes, genes indígenas. Então a gente precisa se juntar, cuidar dessa nossa casa. É isso que nós vamos fazer. Candidato, para a gente encerrar, né? O Amazonas é o estado mais indígena do Brasil, né? Onde, principalmente São Gabriel, né? Uma cidade, a gente já ouviu falar que São Gabriel é uma cidade do tamanho de um país, né? Inclusive, qual o senhor já parou para pensar no tamanho da representatividade da sua candidatura, né? Porque o senhor é o primeiro indígena candidato ao governo do Amazonas, né? A história todas as eleições que já ocorreram. Você já parou para pensar nisso, assim, do tamanho disso, né? Dessa representatividade? O que passa na sua cabeça, né? Ao saber disso, a colocar o seu nome ali para ser candidato a governador? É algo muito grande. É algo histórico até surpreendente, porque os partidos políticos do estado do Amazonas, eles têm os donos. Se você olhar a história das eleições, as candidaturas dos últimos 30 anos, vamos pegar assim, sempre são os mesmos, para cargos majoritários. Os candidatos a senadores sempre são os mesmos, ou são os pais ou são os filhos. Governadores, ou são os pais ou são os filhos, ou alguém muito, muito ligados a eles. Então, a minha candidatura significa muito para nós, significa muito para os povos indígenas, significa muito para os que têm uma descendência indígena. O estado do Amazonas é o que tem maior quantidade de povos indígenas. Tem uma mistura muito grande dos povos desde a colonização. Maioria, não sei qual é a porcentagem, mas acredito que a maioria tem sangue indígena em suas veias, em suas artérias. O coração de cada um deve pulsar, jorrar sangue indígena. Eu digo assim, carrego uma responsabilidade muito, muito grande por ser o primeiro indígena candidato a governo do estado do Amazonas. É para mostrar que nós indígenas podemos ocupar em qualquer cargo, podemos estar em qualquer espaço. Estou aqui para encarar um grande desafio sem medo. Eu não meço as consequências. Eu quero abrir as portas para que um dia os nossos filhos, os nossos netos digam assim, poxa vida, nós tivemos um parente nosso participando de uma eleição entre as principais figuras políticas do estado do Amazonas. E eles terem coragem de dizer, nós também queremos disputar essas vagas. Nós também queremos ser candidato a senador. Nós também queremos ser candidato a governador. Nós também queremos ser candidato a presidente da República. Candidatos a deputado federal, estadual. Então, essa é a importância que eu vejo. Eu estou tentando abrir as portas, mostrar uma coragem, uma vontade de querer estar naqueles espaços e dizer para eles, amanhã podem ser vocês, hoje sou eu. Amanhã pode ser o seu filho, hoje sou eu. Então, acreditem no filho de vocês. Um dia nasci criança como qualquer outra criança numa aldeia. Nunca imaginei que seria candidato ao governo do estado do Amazonas. Era uma criança qualquer. Ninguém imagina o que vai ser amanhã. Então, peço que as famílias amazonenses cuidem bem das crianças, das suas crianças, e acreditem que eu sou o primeiro abrindo as portas. Eu quero que vocês acreditem em mim, porque eu venho de uma formação familiar, venho de uma formação religiosa, carrego comigo muitos princípios que meus pais me ensinaram.
Eu não tenho direito de errar. Eu não tenho direito de decepcioná-los. Porque eu construí a minha imagem com muito sacrifício. Tenho um nome a honrar. Não é por causa da política que eu vou me ferrar. Entendeu? Muitos dizem assim, é mais um político, mais um indígena na política. Eu não sou mais um. Eu sou um cara diferente. E eu quero ser um governador diferente, como sempre quis ser e sempre fui como pessoa durante a minha vida toda, até hoje. Sempre disse para minha mãe que um dia... Não, eu disse para ela que eu ia dar um presente. Por que eu disse isso? Porque uma vez ela me pegou bebendo. E me deu puxão de orelha, que eu disse, olha, você vai ganhar um presente. Nunca mais eu vou beber. Porque muitos acham que o indígena bebe muito. Não, eu disse, nunca mais vou. Até hoje, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para as festas, sempre me concentrei nos estudos. Então, a nossa candidatura para o governo do Estado é algo histórico, mas não basta ser histórico. É preciso dar chance para que um indígena mostre a forma de governar diferente, porque nós somos diferentes, nós carregamos valores diferentes. Nós não estamos querendo ser governador para praticar as mesmas coisas que os nossos políticos antigos do estado do Amazonas. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, né, no estúdio do BNC. Essa entrevista a gente vai disponibilizar no canal BNC Play, no canal do YouTube. Se você quiser acessar mais informações, você pode acessar o nosso site, bncamazonas.com.br. Muito obrigado, candidato, pela sua entrevista aqui conosco. Obrigado também pelo convite. Foi uma oportunidade de colocar um pouquinho da minha história, do que eu penso. Para mim é importante porque eu não conheço muita gente, as pessoas também não me conhecem muito bem. Como médico, como indígena, para mim é algo muito grande, algo que eu preciso ser correto, eu preciso cumprir o que eu sou, com caráter, com honestidade, com simplicidade, com humildade, e tentar ganhar essas eleições e conduzir de uma forma diferente. Muito obrigado também.